Olá pessoas! Mais uma aula e nessa aula o que eu quero mostrar para vocês é como criar uma lista de aniversariantes. Eu vou mostrar para vocês a planilha para entender melhor, que aí eu explico com ela aberta. Vamos aqui no arquivo, abrir, eu vou procurar e aqui eu já tenho alguns exercícios. Aqui ó, exercício lista aniversariante. Então vou abrir. Pronto. Essa é a planilha e existe pelo menos umas 3 formas de se fazer isso, tá? E vão ter outros exercícios que eu vou mostrar uma forma mais complexa, onde a gente vai trabalhar com formatação. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: primeiro de tudo, nós temos uma lista, tá, com mais de 600 nomes. Então nós temos uma lista com mais de 600 nomes e aqui nós temos a data de nascimento de cada uma dessas pessoas, ok? Imagine que essas pessoas possam ser clientes ou funcionários da empresa ou qualquer situação que você pensar. Então você pode aplicar isso em várias situações. Aí, o que nós temos aqui, ó? Eu tenho que descobrir qual é a data de hoje. E uma coisa, um erro que muitos profissionais acabam cometendo. Pelo fato deles já saberem a resposta, eles têm dificuldade de passar isso para o Excel. Tem que lembrar que o único objetivo de você colocar aqui é fazer com que o Excel ele consiga saber automaticamente qual é a data de hoje, amanhã e depois, ou seja, você não tem que ficar digitando toda hora, tá bom? Então esse é o motivo. Aí depois eu preciso saber qual é o mês atual. Mesmo que você já saiba, você tem que lembrar que essa planilha tem que funcionar automaticamente. Então você tem que colocar o comando para a hora que mudar o mês, o Excel mostrar o mês ali sozinho. Toda vez que mudar o mês, ele vai atualizando automaticamente. E aí, a gente vai verificar aqui quais são os aniversariantes correspondentes ao mês que estiver aqui. Certo? Então, só para indicar, ó, eu estou gravando esse vídeo no mês de janeiro. E aqui eu posso ver, aqui ó, a Laís, ela faz aniversário no mês de janeiro. Então, eu poderia vir aqui e marcar um xizinho, por exemplo. Entendeu? Mas viu que eu tenho mais de 600 e poucos nomes, então não é inviável ficar perdendo tempo fazendo isso. Então, o que a gente vai fazer é criar uma função, uma fórmula para ele comparar o nascimento da Laís, o mês de nascimento da Laís, com o mês atual. E aí ele vai fazer isso com todos os nomes que estão ali e depois ele vai indicar aqui a quantidade de números correspondentes ao mês que está aqui, ele encontrou. Então vamos fazer isso na prática. Pronto, ele traz a data atual. Eu vou fazer explicando, só para que vocês notem uma coisa, igual hoje. Ó, essa caixa amarela aqui, que às vezes os funcionários das empresas que utilizam Excel acabam ignorando ela, mas ela está aí por um motivo, e você tem que saber interpretar ela, tá bom? Toda vez que você coloca uma função, que você vê que o parênteses foi aberto, não tem nada dentro dele e depois já é fechado, toda vez que você vê isso, significa que é uma função que você não precisa colocar parâmetro nenhum. É para você repetir o que está dentro da caixa amarela. Então eu vou repetir. Abri já o parênteses, agora eu vou fechar. Ok? Dou Enter e ele me mostra a data correspondente ao calendário do meu computador. Se o meu computador tiver com a data errada, a data também vai aparecer errada ali. Mês atual. Agora vamos complicar um pouquinho. Igual mês, abro parênteses e ele me pede um parâmetro chamado número série, número de série. Só para ficar mais fácil de você entender, para o Excel ele não sabe o que é Aparecida, ele não sabe o que é lista, ele não sabe o que é 9 de outubro, ele não sabe nada disso. A única coisa que ele consegue entender são números, praticamente, tá? Então, todas essas informações vão se transformando e sendo traduzidas para nós humanos. Então, para você entender, quando ele pede um número de série, ele quer que você informe uma data, porque para ele, toda data é um número.
Depois eu mostro isso, tal, já teve uma aula em que eu mostrei, mas depois a gente vai ver isso com mais calma. Então saiba disso, toda vez que ele pedir um número de série, você já sabe que é uma data, porque a data para ele significa, aliás, representa um número. Então eu vou dar um clique aqui, ó, nessa data. Tá, Santiago, mas por que você escolheu essa data? Porque eu estou fazendo todo esse cálculo para descobrir o mês atual. Então eu tenho que pegar a data atual. Fecho parênteses e dou Enter. Pronto. E ele traz o número correspondente ao mês. Certo até aqui? Aí nós vamos continuar agora verificando a mesma coisa, só que em cada um dos nomes, né? Aliás, cada uma das datas de nascimento. Aí a gente vai fazer o seguinte, como nós precisamos apenas do mês, porque eu quero comparar se o mês da pessoa é igual ao mês atual, a gente vai fazer isso aqui, ó. Igual mês, e eu quero descobrir o mês desta data. Clico nela, fecho parênteses e teclo Enter. Pronto. Ele traz para mim o mês correspondente à data de nascimento. Vou fazer mais um. Igual, eu quero saber o mês desta data. Opa, fecho parênteses, teclo Enter. Certo? E aí, você pode vir aqui, ó, clique em qualquer um deles que estiver certo, vem aqui no canto inferior do lado direito e arrasta até o último nome. E solto. Muito bem. Então, ó, aqui eu já consigo perceber que a Laís é do mês de janeiro. Deixa eu ver quem mais. Ó, o Vitor, o Henrique. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse caso? Ó? Quantidade de aniversariantes. Eu vou dar um clique aqui, vou colocar igual. Agora eu preciso utilizar uma função de contagem. Ela vai servir para contar a quantidade de números que aparecem aqui. Mas lembrando, eu não quero saber a quantidade total de números, né? Porque se eu tenho uma lista com mais de 600 e poucos nomes, já dá para entender que eu vou ter mais de 600 e poucos números. O que eu preciso saber é quantos números que estão aqui são iguais a este número aqui. Ou seja, quantos meses que estão aqui correspondem ao mês atual. Então a gente vai contar, ponto, com uma condição, chamada de conte se. Contar se acontecer uma determinada situação. Então eu vou abrir o parênteses, intervalo. Sempre quando ele pede intervalo, ele está querendo saber qual é a lista de dados. No nosso caso, a gente tem aqui, ó, uma lista, que é a data de nascimento, outra lista que são os nomes, e outra lista que nós temos aqui os meses, né? Então o que a gente vai fazer? Eu vou dar um clique na coluna F. Nossa, Santiago, mas por que você fez isso em vez de você clicar no primeiro e selecionar até o final? Porque daria mais trabalho. E como eu não tenho nenhum número aqui fora da tabela, nem lá embaixo fora da tabela, então eu posso fazer isso. Mas se eu tivesse algum número aqui, não poderia. Tá bom? Então, uma vez que eu já informei o intervalo, ponto e vírgula, agora ele quer saber qual é o critério. O critério é o mês atual. Eu quero que ele conte somente quando for esse número, somente quando for o mês atual. Fecho parênteses e teclo Enter. 52 aniversariantes. Quando ele mudar para fevereiro, vamos supor, vamos destruir a fórmula aqui, mas depois eu dou um Ctrl Z. 1º de fevereiro de 2019. Ó, já sei que em fevereiro vão ter 51 aniversariantes. Vamos fazer em março. 1º de março de 2019. 65 aniversariantes. Entendeu? Uma forma simples de descobrir. Como a gente não precisa ficar vendo isso daqui, botão direito, ocultar. Botão direito na coluna F. Pronto. E ele mostra apenas a quantidade de aniversariantes. Vamos supor que você precisa indicar quem são os aniversariantes. Aí, para não complicar,
Deixa eu só mudar esse nome aqui que tá errado. Nome. Pronto. Para não complicar, o que a gente poderia fazer é aplicar um filtro, tá? E aí nesse filtro a gente tira todos e deixa apenas aquilo que é o número 1. E aí ele vai mostrar quem são essas pessoas. Tem uma outra forma? Tem. A outra forma é a gente criar uma formatação condicional, onde ele pode deixar, por exemplo, amarelo no nome das pessoas que são aniversariantes. Tem outra forma? Tem. A outra forma é a gente criar um filtro avançado para ele mostrar a lista aqui embaixo. Todos esses exemplos nós vamos ver mais para frente, tá bom? Então, vou deixar essa planilha aí no link disponível da aula. É só você baixar e fazer o exercício. Qualquer dúvida que tiver, deixa nos comentários que eu respondo, tá bom? É isso.